acho que é bom, né? Depois pra gente escutar. Eu vou gravar na íntegra. Tem que passar. Boa tarde. Conforme ouviram, este sino é um sinal, significa que está na hora de começar a nossa segunda mesa desta sessão. Hoje sobre o tema Ir além das fronteiras, criatividade, estratégia e desenvolvimento global. Connosco temos na ponta o Jean Valério, um senhor solitário aqui sentado entre senhoras. É um comunicador, um mentor e dinamizador de redes empresariais. Diz que tem uma missão clara: acelerar negócios, conectar pessoas e transformar ideias em resultados. Vamos ver isso hoje aqui nesta mesa, esses resultados. Temos depois a Denise Marques, que está na área das vendas e desenvolvimento de negócios, também com obras editadas, e que acha que vender é uma arte. Vai-nos ensinar hoje essa arte. Temos a Lucinha Silveira, empresária e estilista, uma referência no mercado de noivas e uma vendedora de sonhos, já falámos nisto. Tem um ateliê onde os sonhos são reais e onde transforma os sonhos de muita gente. E também um livro sobre isso. E depois temos, por último, a Fabiane Maimon, jornalista e mentora, criadora da imersão Casa da Coragem e autora de Não Faça o que Eu Fiz. E Barba da Coragem. Que é uma obra também que havemos de explorar aqui para nos explicar o que é que não devemos fazer, não é? E que ensina a coragem como uma habilidade treinável. Também algo que vamos querer aprender nesta sessão. Estamos num festival literário onde falar de fronteiras é falar de limites que se atravessam e de histórias que se reinventam. Nesta mesa, queremos pensar como a criatividade, a estratégia e o desenvolvimento global também se escrevem como narrativas que ultrapassam barreiras. Para isso, contamos então aqui com a participação dos nossos convidados, a quem vou fazer algumas perguntas, algumas individuais, algumas comum a todos. E começava precisamente pela Denise. Na literatura, as personagens fortes conseguem conduzir a narrativa para finais de sucesso. No seu caso, no mundo dos negócios, como é que a criatividade e a estratégia podem transformar equipas de vendas em protagonistas globais? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Esse é o segundo ano que nós podemos desfrutar desse ambiente em que a nossa criatividade ela é desafiada, alimentada, acrescida, e a gente sai daqui com o coração muito quentinho e cheio de coisas para fazer e espalhar pelo mundo.
E, precisamente, é isso. Quando nós estamos em qualquer relação de troca com o ser humano, e vendas é uma área muito intensa nesse sentido, do qual, apesar de termos o recurso de compras e vendas através de internet, não vejo que em algum momento vamos substituir pelo contato humano. Então, é precisamente isso que faz com que nós, olhando para a pessoa que nós vamos atender, seja o nosso leitor, ou seja a pessoa que vai comprar um produto, um serviço nosso, nos alimentamos dessa necessidade. Isso nos provoca e nós devolvemos. É uma interação muito, vamos dizer assim, de crescimento, sempre. E isso é o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso ele é feito de quando nós nos disponibilizamos, o nosso mundo rico de ideias, de autoprovocações e provocações que vêm do mundo externo para realmente realizar coisas grandiosas. Esse é o verdadeiro sucesso. E passa a fronteira, como uma artista da venda, passa a fronteira para o lado de quem compra, ou faz o contrário, faz com que o comprador tenha que passar a fronteira para o seu lado? Para que a gente possa fazê-lo passar para o nosso lado, primeiro a gente precisa se disponibilizar, passar para o lado dele. Muito bem. Fabiana, não faça o que eu fiz. É uma história de como um fracasso leva a um grande sucesso e a transforma numa best-seller, numa grande vendedora de livros, partindo de um empreendedorismo às avessas, não é? Começou mal e acabou bem. E fala também de coragem, de aprender a ter coragem. Este processo, deste fracasso que a leva ao sucesso, ensinou a ter mais coragem na vida? Muito. Pega esse? Pega esse. Boa tarde, gente. O Não Faço o que eu fiz é o primeiro livro que eu publiquei e é um livro que conta a história de fracasso de uma menina sonhadora que ousou abrir um negócio e faliu absurdamente. Quando eu fui para a Editora Gente para publicar este livro, eu fui convidada a fazer uma reflexão sobre, na verdade, um outro livro que eu deveria escrever, que é O Mapa da Coragem, que é esse livro que está aqui, laranjinha, em cima dessa mesa. A coragem não se faz sem aceitação de vulnerabilidade. Não tem como a gente ter coragem se a gente não aceitar as nossas vulnerabilidades. Quando você fracassa um negócio e você transforma esse negócio num livro, e esse livro também se torna best-seller, assim como o Mapa da Coragem hoje faz com que a gente compreenda que não importa o que acontece com a gente, importa aquilo que a gente faz com aquilo que acontece. Então, eu acho que os insucessos, eu não chamo de fracasso, eu acho que os insucessos que a gente passa pela vida, eles são fontes de perseverança para que a gente sempre pratique, vá aperfeiçoando, sempre de maneira constante, consistente, para que a gente chegue nos lugares que a gente deseja chegar. Então, eu acho que esse primeiro livro, ele foi um grande aprendizado para que eu passasse a estudar a coragem como uma habilidade que a gente aprende, que a gente desenvolve, que a gente treina, e que hoje dá origem a todo o meu negócio. E que no seu caso também ensina, não é? Como é que se ensina a ter coragem? Eu mapeei o caminho da coragem. Coragem não é dom, coragem também é método. E a coragem que eu falo é uma virtude, que necessariamente faz de nós pessoas melhores. Então, quando a gente começa a pensar que nós podemos nos tornar corajosos, e aí, para tangibilizar o que eu estou falando, imagina que alguém de vocês não tem coragem de falar em público. Eu não gosto muito de usar essa frase porque eu acho que ela é muito vaga. A gente não se sente seguro o suficiente para fazer determinadas coisas na nossa vida. Então, se a gente troca essa frase, não tenho coragem de falar em público, para ainda não me sinto segura o suficiente para isso, significa que há um caminho para que você construa essa segurança e faça aquilo que você deseja, no caso desse exemplo, fará-lo em público. Mas para tudo, o que você desejar fazer na vida, existe um método que te dá segurança para fazer e que eu tive o trabalho de mapear, inclusive antes do ChatGPT, para criar uma teoria que pudesse ser aplicada à prática para que a gente conseguisse colocar tudo aquilo que a gente deseja colocar em prática e ter a vida que a gente deseja viver. Lucinha, a moda é também uma narrativa que conta histórias pessoais e coletivas. No seu caso,
como é que a criatividade e a estética podem tornar-se uma linguagem universal capaz de atravessar fronteiras culturais. Boa tarde, Diná. É uma alegria. Diná, eu chamo ela de Diná, gente, mas é Dina. É que no Brasil é Diná. Não, eu respondo de qualquer maneira que me chame, esteja à vontade. Então, Dina, é uma alegria revê-la. Nós nos conhecemos no ano passado aqui nesse espaço cultural maravilhoso. E antes de entrar na sua pergunta, responder a sua pergunta, quero dar as boas-vindas a quem está aqui e dizer que é motivo de extrema alegria rever muita gente que nós conhecemos no ano passado, estarmos aqui nesse espaço tão criativo, né? Já que nosso tema é criatividade, aqui sim a gente troca ideias, cada conversa nós conseguimos aprender algo. Eu acho fantástico essa experiência e quero vir muitos anos, viu? Muito obrigada pelo convite, espero que eu esteja sempre por aqui. Mas a criatividade, ela é o meu quintal, porque eu, como estilista, eu trabalho com noivas e festas há mais de 40 anos. Então, eu atendo as mulheres em momentos muito especiais das vidas delas. E a criatividade, ela tem que estar presente em tudo, porque como eu desenho os vestidos, eu passo pelo processo de compras das peças, de curadoria internacional que eu faço, e é o que você disse aí, né? Na realidade, o mundo é um verdadeiro canteiro para mim, onde eu exploro para captar e pensar ideias, para me abastecer, para criar coisas belas, cada vez mais. E é uma coisa que nos enriquece sempre e me dá muita felicidade, não só a mim, como a minha equipe. No caso da Lucinha, que trabalha com noivas e veste muitas noivas, não é? Lhes cria o seu dia de sonho, a criatividade é ainda mais importante, porque muitas delas precisam depois de muita criatividade para manter os casamentos ao longo da vida, não é? É verdade. Começa com o vestido, depois a criatividade tem que ir para a vida. É uma responsabilidade, o seu trabalho é uma responsabilidade. É verdade. Já o Jean Valério, que é um comunicador nato e que quer alcançar resultados, eu gostava que me explicasse. A literatura mostra-nos que as comunidades e as redes de personagem mudam os destinos. Na prática empresarial, como é que as redes de empreendedores, que ajudam a comunicar, podem também mudar o desenvolvimento global? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Dina ou Diná, como queira. Queria lhe agradecer a gentileza de nos receber novamente aqui. É uma boa pergunta e que eu acho que o fato de estarmos aqui já é por si uma grande resposta disso. A gente vem criando elos e fortalecendo elos com amigos e parceiros aqui de Portugal. O Brasil é amigo de Portugal, mas um empresário brasileiro que quer fazer negócios em Portugal, ele precisa dar o primeiro passo, ter o gesto de vir aqui. Então, aqui, há 12 anos, um grande amigo nosso aqui, escritor, também esteve aqui pela primeira vez e, durante esses 12 anos, trabalha aqui em Portugal e estabeleceu uma parceria com comunidades de empresários daqui, que é o Cláudio Santos. E foi através dele que nós chegamos até aqui. E de lá para cá conhecemos já outros parceiros, nomes como Miguel aqui do Parque, Ricardo e tantos outros. Então a gente cria uma rede de relacionamento e a partir dessa confiança, desse relacionamento que é criado, é possível pensar projetos mais ousados e que não tem mais fronteiras. É como quando você se aproxima, participa de uma rede conectada de parceiros, você confia na pessoa, você está pronto para ir para um próximo nível e firmar uma parceria de negócios. Então, a gente tem feito um trabalho no Brasil, e o meu livro traz um pouco disso, que é de divulgar a nossa metodologia, nosso método, para que as empresas implantem e tenham mais resultados. E aqui em Portugal, propriamente, eu senti nesses 2 últimos anos que
os empresários e as empresárias, eles querem beber mais nessa fonte de conhecimento de educação corporativa, principalmente na área de vendas e de marketing. Acho que o Brasil está um pouco avançado nessa questão de marketing, de divulgação, de internet, de Instagram, e também na parte de estratégias de vendas. Então, nós estamos dispostos e viemos aqui também esse ano para compartilhar um pouco de todo esse conhecimento que a gente vivencia lá. Eu acredito muito que esse movimento aqui, através do Fólio, através do Fórum Negócios, do Next Hub, ele é capaz de impulsionar grandes resultados de negócios entre o Brasil e Portugal, tanto de empresários de Portugal que têm interesse em investir no Brasil, em abrir seus negócios no Brasil, como de empresários e empreendedores brasileiros que querem vir para cá estabelecer parcerias empresariais com Portugal. Nesta questão de ultrapassar fronteiras, que é o nosso tema de hoje e é o tema do Fólio, e tem-se falado aqui muito de fronteiras, eu perguntava-vos a todos, para além dos limites geográficos, das fronteiras que nos são impostas entre países e, enfim, pelas distâncias, há também as fronteiras que nos impõem limites mentais. Desse ponto de vista, e a pergunta é para todos, começa aquele que quiser a responder, qual é a fronteira maior que cada um vê que neste momento tem que ser ultrapassada? São a fronteira cultural, a tecnológica, a humana? Qual é a maior fronteira que temos que ultrapassar todos como comunidade? Quer começar? Não, eu ia responder porque eu estava com a resposta aqui na ponta da agulha, senão talvez eu esquecesse. Mas vai ser rápido. Primeiro que eu acho que... vou pedir para a Gabriel até ali registrar isso, esse momento. Eu acho que a primeira e única grande fronteira é a fronteira mental. São as limitações que a gente impõe na nossa mente. Porque eu, por exemplo, jamais imaginava estar aqui compartilhando um pouco da minha obra com o público português. Jamais imaginava que estivesse aqui em Portugal realizando o Fórum Negócios Europa. Mas tudo isso, quando eu não imaginava me fazendo, é porque na minha mente eu não achava que era capaz, ou eu não encontrava estratégias que eu não considerava suficientemente boas para que eu pudesse executar. Então, depois que eu decidi romper essa fronteira mental, as coisas começam a acontecer. Então, eu acho que a única fronteira que existe e que impede, talvez, a realização de grandes projetos quando distâncias geográficas são impostas é a fronteira mental, principalmente quando a gente fala de negócios, porque hoje a tecnologia acelera possibilidades de negócios e de parcerias. Só complementando muito do que o Jean falou, e eu estava indo muito na sua linha, Jean, a gente ficou aqui no microfone, quem vai primeiro? Eu acho que a gente vive uma crise de falta de imaginação. A gente tem um excesso de informação e eu acho que a gente tem uma escassez absoluta de imaginação. Então, quando você fala que essa fronteira mental nos impede, eu acho que é isso, a gente nem se imagina ocupando esses lugares. E, de fato, quando eu vi o Mapa da Coragem ali, quando eu entrei no Fólio e vi o Mapa da Coragem ali, vi o livro ali, é um negócio muito diferente você falar, então é possível Portugal e Espanha, e Estados Unidos, e Japão, e qual é a fronteira possível? Desde que eu não pare de imaginar, eu não tenho mais uma fronteira que me limite. O que eu acho que falta para a gente é entender esse repertório, ampliar essa perspectiva que o mundo ele deixou de ser geográfico há muito tempo. Hoje a gente acessa culturas, possibilidades de todos os países do mundo a um clique de distância. E é uma questão da gente imaginar e acreditar que a gente pode romper esses limites internos que Jean bem falou. E aí acho que essas fronteiras deixam de existir porque a nossa imaginação as ultrapassa. Eu acredito que também eu vou concordar com ambos. Nós, da minha perspectiva, a gente vive uma crise de fé. Mas não de uma fé religiosa, porque a gente conseguiu também, o ser humano, transformar até isso numa questão de conflito, enquanto não, em maneira alguma, deveria ser. A questão de acreditar é acreditar-se também, né? Acreditar nesse universo das possibilidades e na infinitude do ser humano,
porque nós somos infinitos em nossas possibilidades. Se eu não tiver possibilidade de fazer alguma coisa, o ser humano vai buscar um jeito de fazer. Se eu não conseguir fazer um movimento, eu vou buscar fazer outro. Então, é isso. É realmente quando a gente começa a acreditar que a gente coloca aquilo no universo da possibilidade. E isso expande. Eu vou dar um exemplo. Depois a gente até mesmo se surpreende com aquilo que nós criamos. E tomara que a gente sempre crie coisas boas por causa disso. O ano passado, quando eu estive cá no Folio, em seguida fui a uma série de compromissos em Paris. E lá havia nós lançamos os livros no stand da Academia Francesa de Letras, e havia uma exposição de artes, e eu olhei aquelas artes e disse: o ano que vem a minha obra vai estar aqui. E aquilo ficou. E eu me surpreendi quando este ano realmente eu vou sair daqui e vou para a exposição lá no Louvre, no Carrossel do Louvre, com a minha arte pendurada lá. Isso é o poder de você acreditar e colocar isso no campo das possibilidades. Isso é para qualquer coisa que a gente queira realizar. Eu falo só no realismo se Deus não quiser. Aí está no âmbito da minha fé religiosa, mas ainda assim continua tendo foco naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você acredita e torna possível. Eu acredito muito, também concordo com os colegas, principalmente o Jean, quando diz que é questão de mentalidade. Mas, e o nosso papel? E o seu papel? E o papel de cada um que está aqui, de se conectar com as pessoas? Eu me recordo, e o Miguel vai lembrar, se ele estiver por aí, ou quem esteve no nosso painel, assistindo o nosso painel ano passado, a nossa mediadora foi a Margarida, que é da Modarte. É uma estilista de acessórios e nós temos muita coisa em comum. Hoje nós fomos lá, inclusive, comprar umas peças, né, Denise? E o que acontece? Nós temos pontos em comum, interesses em comum, mesmo tendo um oceano separando as nossas residências, vamos dizer assim. Mas e aí? Eu estou aberta a me conectar? A me conectar com aquele empresário que você sabe, né, Jean, que você vai fazer a diferença na empresa dele com as suas ideias, com a sua garra, e ele também vai contribuir consigo. Então, eu acredito assim, que cabe a nós, eu como sou uma pessoa que viajo muito, vários países, muitas fronteiras e faço cursos, eu vejo que existe essa linguagem não verbal, sabe, do amor, do sentimento e de você se conectar, se permitir. Eu continuei conversando com a Margarida, essa empresária, e hoje, quando ela soube que nós viríamos, né, a nossa equipe da Editora Gente, ela, ai, quero revê-la e tal. Então, é uma questão de você se abrir, respeitar a cultura, a história do outro, independente de questões geográficas, aprender com isso e crescer e trocar, essa troca, né? Mudar a nossa mentalidade. E vamos derrubar esse muro, né? É o meu convite. Eu já agora meti aqui mais uma chega, de certa forma uma provocação para todos vós, que é, todas as vossas obras falam bastante de sucessos, de resultados, de conseguir vender, e há aqui um fator que eu gostava também, e falam muito em métodos, e há aqui um fator que eu gostava que abordassem, que é o da imprevisibilidade. Quando as coisas não correm conforme o método, quando não corre assim, como é que aí depois conseguem reagir, não é? E onde é que entra aqui a criatividade para conseguir dar resposta àquilo que não está programado dentro do método que vai dar os resultados? Sou eu? Pode ser. Então, é uma boa pergunta, porque a gente fala muito de sucesso, de incentivo, de como crescer, de como vender mais. E às vezes, para quem está escutando, parece que a gente está dizendo que o mundo
é muito fácil, que empreender é fácil, que conquistar resultados é fácil. Não, não é. É bem difícil. E, na maioria das vezes, em muitas vezes, na verdade, você tem que esperar um tempo para dar certo. E, em algumas vezes, não vai dar certo. Então, a imprevisibilidade, você precisa contar com a possibilidade de acontecer. Então, os fracassos, eles existem, mas eles não podem ser vistos como obstáculos para a sua jornada. Eles, na minha visão, devem ser vistos como trampolins. Você vai dizer, mas Jean, que loucura, o cara fracassou e vai comemorar. Não, ele não vai celebrar isso, mas ele precisa ressignificar aquela dificuldade que ele teve, aquele obstáculo, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro. Ele precisa ressignificar aquilo para ter forças e coragem para continuar. Na vida de qualquer empresário é sempre assim. No meu livro, Acelere na Adversidade, eu falo que a diferença entre o sucesso e o fracasso está exatamente na mentalidade do líder que lidera qualquer negócio. Porque aquele líder que consegue sustentar os fracassos e continuar a jornada com persistência é sempre o que vai conseguir aquele resultado mais brilhante. É sempre o que vai conseguir construir o maior negócio, a maior carreira. Aquele que desiste no primeiro tropeço, no primeiro fracasso, esse sim, talvez não consiga construir carreira, porque ele não teve inteligência emocional para continuar mesmo diante dos fracassos. Então, eu costumo também lembrar de uma frase que diz o seguinte: eu sou muito fruto dos nãos que a vida me deu. Sempre que eu levava um não, uma porta na cara, e até hoje ainda levo, eu não encaro aquilo com uma dificuldade ou com tristeza, mas eu procuro falar comigo mesmo e pensar, eu preciso continuar para dar uma resposta, inclusive a esses nãos, e que é possível dar certo. Eu vou trazer um exemplo que talvez tangibilize muito isso. Antes de fazer a migração de carreira para viver da Coragem Company, que hoje é minha empresa que trabalha essencialmente com esse desenvolvimento de coragem, eu dirigi uma empresa de cenografia durante alguns anos, quase 10 anos. E lá a gente entendeu que em evento, se pode dar errado, vai dar errado. Era a premissa do nosso trabalho na cenografia. E aí, diante disso, a gente começou a treinar o time numa disciplina que a gente inventou, chamada imprevistologia, que era ensinar as pessoas de que vai dar errado, elas precisam se adaptar, elas precisam ter repertório, elas precisam ter conhecimento daquilo que elas estão fazendo, e isso é condição sine qua non para você conseguir executar o seu trabalho. Então, eu acho que a gente, às vezes, é muito inocente, talvez ingênuo, em achar que o ambiente e que os negócios vão se desenrolar, e os projetos, de maneira geral, de uma maneira muito certinha, e isso não vai acontecer. E eu acho que você sofre menos quando você parte do princípio de que vai acontecer alguma coisa, então você celebra se deu certo, e quando não dá, você já está preparado, porque você já parte dessa premissa de que é uma realidade. Afinal de contas, o que a gente tem hoje é a impermanência. O que vem depois da impermanência é o lucro, mas a gente tem impermanência. Então a gente acha que não vai dar errado e que o caminho que a gente está programando vai funcionar. Se você achar que ele não vai, você celebra quando ele vai e você está absolutamente pronto para corrigir os rumos durante, porque você já conta com isso. Eu treino pessoas para o desempenho, e é o que eu falo, né, dos talentos que estão aqui no Foras da Curva, pessoas para fazerem resultados que falam por si próprios. E uma dessas questões principais, centrais, é realmente quais são os recursos que você tem para fazer o que você faz. É você realmente se apropriar daquilo que são os seus recursos, buscar outros e saber que em algum momento isso não vai ser o suficiente. Por isso é que a gente precisa aprender a trabalhar em grupo, além das nossas fronteiras da mente, daquilo que a gente criou como barreira. Você precisa realmente, não pode se dar ao luxo de desperdiçar quem quer que seja, por qualquer razão que seja. Por isso, a inclusão, ela é altamente criativa, porque é daí que, quando o seu recurso ele não for o suficiente, ou você já tiver esgotado, existe sempre o outro. Alguém que pode lhe estender a mão, mas primeiro você tem que fazer esse movimento
de estender também. Então, por isso que eu falo da infinitude. Temos sempre que lembrar que o ser humano é infinito. Mas a imprevisibilidade, antes de passar à Lucinha, a imprevisibilidade às vezes é uma imprevisibilidade enorme. Estou-me a lembrar, por exemplo, da crise do Covid, em que aí, por mais métodos que tivessem sido pensados, chegados ali, não havia uma resposta preparada para responder a qualquer nível, a uma situação deste nível. E é isso que às vezes também dificulta o desenvolvimento que está programado de uma determinada forma, com um determinado método, e as coisas depois não são assim. Mas pronto, isto foi agora aqui um à parte, que ninguém me pediu opinião, e queria ouvir a Lucinha sobre, então... Gente, olha, quem estava lá no Fórum Europa ouviu a minha história, que eu expus a minha vulnerabilidade. E, gente, quando eu ouço a palavra Covid, eu já gelo, sabia? Porque eu quase quebrei a minha empresa, na época, 35 anos. Então, eu penso assim, os desafios para o empreendedor, para o empresário, eles vão existir sempre, mas a maneira com a qual você desenrola isso, ou você se prepara para isso. Por isso que eu gostei muito de como foi intitulado o painel, que é criatividade e estratégia. Eu vivo num mundo onde a criatividade é muito pungente com a minha equipe. Só que muitas vezes as pessoas viajam na maionese. Se a gente não tiver estratégia, vai dar ruim, como diz no Brasil, vai dar errado. Então a gente precisa sim se preparar, inclusive para o fracasso. E pode parecer clichê, mas vocês já devem ter ouvido. Ou a gente aprende, ou a gente acerta, ou a gente aprende. Sempre nós vamos aprender com os erros. E aí, a gente tem que aceitar de uma maneira leve. É bom? Não, não é quando erramos. Principalmente quando temos prejuízo, é ou não é? Né? Então, quando alguém vem da minha equipe com uma ideia mirabolante, criativa, aí eu me empolgo às vezes, mas eu falo assim, eu tenho um lema, sabe? Eles até já sabem. Atrás de uma ação tem que ter um cifrão. Ou seja, a ideia às vezes é extraordinária, mas ela vai dar lucro? Ela vai colocar dinheiro no nosso bolso? Ela vai realizar os sonhos das clientes? São várias coisas que nós temos que analisar. Então, é muito perigoso isso, mas quando a gente está preparado, é diferente. É o que ela fala, né? Estar preparado sempre. E lhe perguntar isso, é nestes momentos que é ainda mais imperativo ensinar a coragem? Eu acho que sim, completamente. Eu vou dar um exemplo, inclusive, da Covid. E, assim, eu acho que, de verdade, gente, não importa o que acontece com a gente, né? Importa o que a gente faz com aquilo que acontece, isso em todos os âmbitos, sejam dos negócios, seja da vida pessoal. Eu tenho uma filha que hoje tem 14 anos, mas na época da Covid tinha 8. E as crianças estavam presas dentro de casa, naquelas aulas online, aquela vida doida. E para a gente lá em casa, eu comecei a celebrar o mêsversário da Covid. Então, a cada 30 dias que a gente passava dentro de casa, a gente fazia uma festa de aniversário para a pandemia, com 30 dias mais perto do recomeço, 60 dias mais perto do recomeço, 90 dias, porque para ela, que tinha 8 anos naquela época, a cada 30 dias ela tinha uma nova festa. Ela não precisava entender aquele mundo como o mundo que os adultos entendiam. Nada mudou. A Covid continuava muito ruim para todo mundo, um momento que a gente atravessou muito bizarro, mas a minha filha não precisava daquele peso naquele momento. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês porque eu acho que é sobre isso, essa mentalidade. Quando a gente entende a coragem que eu explico e que está como método dentro do mapa da coragem, é a coragem que quando você está diante de uma situação, inclusive como essa, você consegue pensar, inclusive criativamente, para resolver problemas. E o problema que eu enfrentava naquele momento é minha filha ficando cada vez mais triste. E aquela festinha não é que ia deixar ela feliz, mas a hora que a gente conversou com as outras mães e que a gente abriu o FaceTime e que a sala dela estava toda comemorando os aniversários em casa, elas esperavam o mês inteiro para ter aquele momento todo mundo junto. Então,
Eu acho que é muito sobre isso. Quando você entende a coragem como método, você começa a olhar para a vida com esse olhar. Cara, o que é que a gente vai ter que enfrentar juntos hoje? Vamos lançar mão da lógica do encorajamento e enfrentar o que quer que seja. Muito bem. Então, nesta senda da coragem, eu convido-vos agora, cada um de vocês, a ter coragem para imaginar se este tema que temos aqui hoje fosse um género literário, este ir além das fronteiras, de todas as fronteiras, seria mais um género épico, uma aventura, um romance de viagem, e no caso do Jean, seria um livro ou seria um post numa rede social? Seria um livro, mas um livro completo, inclusive com post em redes sociais. Mas talvez, eu gostei do romance de viagem. Seria um ecossistema. Por que romance de viagem? Que também pode ser ecossistema junto do romance de viagem. Romance de viagem porque eu venho aprendendo eu falo muito em aceleração de resultados, e para que a gente acelere resultados, a gente tem que se dedicar muitas horas do nosso dia, ser um pouco paranoico com os resultados, ter compromisso com as metas, com resultados. Só que, em algum momento, isso também a gente começa a refletir até que ponto vale a pena a gente dedicar tanto tempo para a busca desses resultados. E o que é que a gente está fazendo com a vida da gente. Então eu começo a olhar para dentro e pensar, daqui para frente, nessa minha jornada, o que é que eu quero fazer para ser feliz? Então, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar naquilo que eu amo fazer. Eu já trabalho naquilo que eu amo. Mas romance de viagem, porque eu tenho procurado curtir mais a jornada do que eu desenvolvo, do que eu lidero, do que qualquer outra coisa. Então, curtir a jornada, focar no propósito, se dedicar à minha missão. Hoje, ele é uma base muito mais fundamental do que o buscar resultados financeiros, alcançar metas. É isso que eu tenho buscado. E aí a viagem fica mais leve, parecida até com um romance de viagem. Denise? Eu não só acho que seria, como provavelmente é o que será, é um livro de vendas. Um livro de, não só vendas, mas um livro de, um pouco além, de como você transformar essa arte de prosperar, essa arte de ser abundante e de uma maneira muito bonita, muito artística, e fazer realmente desse livro várias páginas de como chegar lá, de como ser o seu 100% de seus talentos, viver isso com felicidade. Lucinha? Dina, agora essa sua pergunta, eu quero te dar os parabéns. Porque nós viajamos aqui, né? Na maionese. E quando se viaja na maionese, não há fronteiras. Exatamente, que maravilha. Eu já comecei a pensar 1 milhão de coisas aqui. Porque, como eu viajo muito, e esse ano foi um ano excepcional, que eu viajei, acho que para os 4 continentes. E até conversando ontem com a Roseli, a gente comentava assim, questão de, você viaja profissionalmente ou para lazer? Eu não divido vida profissional e vida, sabe? E vida, né? Pessoal, para mim é vida, tudo é vida. E esse ano eu estive em vários lugares, e 2 eu destacaria, que foi o Japão e o Marrocos. E quando você falou, parecia que eu me transportei para o Marrocos.
me deu vontade de publicar um livro, viu, Roseli? Um livro cheio de ilustrações marroquinas, porque quando a gente viaja para algum lugar, a gente mergulha naquela cultura, você entende a vida das pessoas, os objetos, eles contam histórias, as roupas contam histórias. E esse meu livro, ele poderia juntar arte, cultura, beleza, espiritualidade e virar um documentário no Netflix. Muito bem. Tá bom? Eu vou empresariar a Lucinha. Não, eu faria um livro de aventuras, assim. Eu acho que é uma grande jornada do herói. Acho que a nossa vida é uma grande jornada do herói, assim. Ia ser um romance de aventuras imenso. E depois transformaria no ecossistema, porque eu gostei da ideia do ecossistema do meu amigo Jean. Mas eu acho que é isso. Eu acho que viver uma grande aventura e a gente tem que celebrar essa aventura todos os dias. Esse livro seria uma grande celebração dessa aventura, inclusive das jornadas baixas para celebrar as altas, mas acho que seria por aí. Muito bem. Um último desafio a todos. Se tivessem que deixar uma frase final, como se fosse a última frase de um livro, sobre o que significa ultrapassar todas estas fronteiras que aqui falaram no vosso trabalho e também na vossa vida pessoal, qual seria essa frase? É o mantra da minha vida: não tem como dar errado para quem tem coragem de tentar até dar certo. E esse tentar até dar certo não tem nada a ver com teimosia, porque a diferença entre a teimosia e a perseverança é o progresso. Mas não tem como dar errado, assim, quando você tenta. E fronteiras são ultrapassadas porque estão sendo ultrapassadas nesse momento. Assim, eu não desisti dessa coragem que eu levo para a minha vida como, inclusive, fonte de subsistência hoje. Então, de novo, para fechar o livro, seria: não tem como dar errado para quem tem coragem de tentar até dar certo. Lucinha, qual seria essa frase que acompanharia esse livro cheio de aromas de Marrocos? A minha frase seria curta, mas profunda. Seja você e seja feliz. Muito bem, Denise. Eu acrescentaria no seu livro: Say yes to the dress. A minha frase é: o seu voo está em suas asas. Eu já ainda está a pensar que frase Pensar. dele. Eu estava vendo a frase das três e o que é que eu poderia dizer. Bom, eu ficaria com: nunca desista dos seus sonhos, mas faça a sua parte e faça por onde realizá-los. Porque eu acho que muita gente tem muita vontade, tem um grande sonho, mas elas não se dedicam para isso, elas não querem pagar o preço, às vezes querem muito rápido. Eu acho que para que a gente conquiste qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa se dedicar, a gente chama de pagar o preço, correr o risco necessário. E é isso, essa é a mensagem que eu deixo. Muito bem, o ponto final nestas mesas cabe sempre ao público. Deixo-vos a vocês todos agora o desafio de fazerem perguntas verdadeiramente inteligentes, que eles aqui estão preparados para responder. E eu continuarei a mediar aqui esta conversa. Muito boa tarde. Eu já estive na mesa anterior. Ricardo Cardoso, eu queria um comentário vosso para os empreendedores. Muitas das vezes o empreendedor vê nos outros aquele teve sorte, aquele conseguiu chegar ali porque teve sorte. Para se ter sorte é preciso estar preparado. A sorte não acontece por acaso, portanto, há um conjunto de fatores, mas se nós não estivermos preparados, a dita sorte não acontece. Tendo por base os três temas, a criatividade, a estratégia e o desenvolvimento global, qual é que é o conselho que vocês dão para um empreendedor para que quando lhe aconteça tal sorte e que está a visualizar o seu objetivo, para ele estar preparado para que a sorte aconteça? Eu posso começar comentando. Eu acho que é a busca proativa por repertório. A gente fica muito passivo nessa busca por conhecimento, e aí quando a sorte bate na nossa porta, a gente não tem o repertório necessário para aceitar aquela possibilidade. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um estacionamento de projetos, ou pelo menos um estacionamento de ideias. E a gente deixa aquele monte de ideia ali estacionado,
E às vezes a gente fala, meu Deus, por que tanta ideia, gente? Mas às vezes a sorte vem e você fala, eu tenho um projeto disso. Aí o outro vem, eu tenho um projeto disso. O meu próximo livro, posso dar o spoiler, Rô? Você permite que eu dê o spoiler do próximo livro? Meu próximo livro vai ser A Arte da Guerra. Eu vou fazer uma edição comentada do livro de Sun Tzu, que é As Estratégias Militares do maior estrategista militar da história, a serviço da coragem. Foi exatamente partindo de um lugar desse. A sorte, quando Roseli me propôs escrever comentar a Arte da Guerra de Sun Tzu, foi porque eu já tinha estudado esse conteúdo, já tinha colocado um pedaço dele no Mapa da Coragem, ele já estava no meu estacionamento de projetos. Então, quando a sorte da editora Gente me convidar para fazer esse terceiro livro, significava que eu estava pronta, porque já era um conteúdo que, de maneira proativa, eu já consumia. Então, a sorte vem, mas a gente tem que ter feito a nossa parte antes, com esse repertório que a gente buscou de maneira ativa. Queria só deixar agora aqui uma parte, que é no próximo ano, vamos conferir se a frase final do novo livro corresponde àquela que aqui foi dita. Eu vou pegar um pouco do que você está falando, que a Fabiane falou, que é a estratégia. Eu sempre procuro mostrar que a estratégia é isso, tanto para vendedores, como para donos, como para gerentes. O que você tem, use de uma forma estratégica. Você pode não ter tudo quando você começa um projeto, mas use aquilo que você tem de uma forma estratégica, porque ele vai lhe render muito mais do que se você não o fizesse. E vai ver que aquilo que você tinha, na verdade, não era tão pouco assim. Nossa, eu adoro quando toca o sino. Toda vida que Lucinha vai falar, você já percebeu que o sino toca? E os anjos dizem amém. É Ricardo seu nome? Ricardo, a sua pergunta é muito pertinente, porque se nós não tivermos essa inteligência, nós enquanto empreendedores, de amarrarmos tudo isso, né? A criatividade, a estratégia, sermos intencionais, é importantíssimo para que nós obtenhamos resultados satisfatórios na nossa equipe, nos nossos produtos, quem presta serviço, é importantíssimo. E se nós pensarmos globalmente, nós temos uma infinidade de aprendizados para termos que está nas nossas mãos e as pessoas às vezes não usam. Eu sou uma pessoa que tem uma sede de aprender, de crescer, de desenvolver novas habilidades, principalmente estudar empresários da mesma área que eu atuo, para aprender com eles. Porque eu imagino assim, olha, aquela estratégia foi boa para eles, e o que eu melhoraria? O que eu faria a mais? Então, nós temos muitas coisas boas para fazer e, às vezes, eu vejo alguns empresários cruzando os seus braços, não se capacitando, não participando de eventos como, eu puxando de novo a sardinha para o Jean, mas eventos onde nós crescemos e trocamos ideias com outros empresários que tiveram sucesso ou não, ou aprendizados. Então, precisa haver uma abertura mesmo de mentalidade e colocarmos a mão na massa. E muitas vezes, mesmo que você esteja num patamar de sucesso, nunca deixarmos de nos colocarmos em situação de aprendizes, porque a gente sempre tem que aprender, cada dia, com cada situação. Essa é a minha opinião. Eu penso que o empresário ele precisa, de fato, ter acesso ao conhecimento. Essa é a primeira coisa. O empresário que está começando tem muito conhecimento disponível gratuitamente de educação corporativa para empreender. Eu digo muito que podem até me roubar o meu conhecimento, podem me roubar tudo, mas o meu conhecimento, na verdade, nunca vão me roubar. Então, se ainda que me roubem tudo hoje, eu posso reconstruir tudo novamente se eu tiver um
um repertório de conhecimento, de conteúdo para reconstruir aquela empresa ou qualquer negócio. E as pessoas, elas não estudam, elas não pagam o preço, elas não perguntam a quem já fez. Às vezes passam a vida inteira fazendo as mesmas coisas, quando na verdade elas poderiam encurtar o caminho com uma mudança de chave, um ajuste na rotina dela, uma construção de agenda onde ela aloca o tempo dela e onde ela tem mais resultados. E isso você consegue acessando o conhecimento, estudando e perguntando a quem fez. É por isso que a gente fala muito, participa de eventos, a gente compartilha muito conhecimento e a gente fala muito sobre mentorias. Eu, para fazer o que eu faço, eu venho, claro, me aperfeiçoando, testando, errando, acertando, mas eu me conecto com quem já fez. Eu não crio tudo só, eu me conecto, eu estudo outros negócios correlatos e eu, com humildade, participo de grupos de mastermind, como é o grupo do Originals, da editora Gente, onde a gente senta numa grande mesa para debater quais são as estratégias que dão certo, quais são as estratégias que são mais arriscadas. Então, você buscar o conhecimento certo, você já vai reduzir grandes possibilidades de riscos e de erros. E aí você consegue montar a estratégia. Então, estratégia é inteligência de negócios, onde você vai alocar o teu tempo, os teus recursos e a tua energia. Será que onde eu estou colocando o meu tempo, meus recursos e a minha energia, isso vai me dar muito mais resultado do que eu coloco hoje? É você raciocinar dessa forma. Porque, no fim, nosso principal ativo é o nosso tempo. É quanto tempo eu me dedico para qualquer uma dessas operações. Até que o sino volta a tocar, temos tempo para mais uma pergunta. Se eles forem rápidos na resposta. Não sei se há alguém que ainda queira fazer alguma pergunta. Não? Então, se calhar, posso fazer eu. Só assim, para terminar, é uma curiosidade que eu tenho para o comunicador, que é o seguinte: falaram muito aqui em não cruzar os braços, que é um recado também para os empresários. Falam-se em não cruzar os braços, em não desistir. Não é curioso que quando há essa mensagem do não cruzar os braços, quando, por exemplo, os políticos se candidatam a cargos, a fotografia seja sempre de braços cruzados? Há aqui uma contradição, ou não? Do ponto de vista da imagem. Você, minha filha. Imagem é você. Era para ele, era para o Jean, que é um comunicador destas imagens também nas redes, não é? Desculpa, o final ali eu não entendi. Os macacos geralmente ficam de braços cruzados. Macacos, os políticos, quando se vão candidatar, na fotografia do cartaz, estão sempre de braços cruzados. Desculpa. Os políticos de braços cruzados, tá. Eu queria falar, a gente vive um momento político muito conturbado no mundo, né? No mundo inteiro. Eu gosto muito de política, eu acompanho, eu participo. E o mundo hoje é como se fosse dividido entre dois lados. Um lado mais extremo e outro também mais extremo. Mas quando, na verdade, a gente busca os mesmos objetivos. Crescer, prosperar, cuidar da saúde, cuidar da educação, proteger a família, ter segurança. No fim, todos querem os mesmos objetivos, mas às vezes parece que somos inimigos. E a gente eu acho que o mundo tem tido muita dificuldade nessa conciliação. Nesse aspecto, falando do lado do empresário, o empresário não pode, quem bota a mão na massa, não pode esperar que os políticos façam, porque a gente não tem tempo a perder. E existem políticos que se utilizam do poder para se servir, muitos, e que apenas demonstram populismo ali naquele momento para angariar votos e fazer sua carreira prosperar ali por muito tempo naquele cargo. E existem também aqueles políticos que fazem. Mas o que eu digo é que eu não deposito a minha confiança em políticos, mas eu acho que a gente precisa contar com eles e precisa estar junto deles, precisa acompanhar o debate, precisa participar e precisa de alguma forma também estar sempre de braços descruzados para contribuir com o poder público. Porque eu não acredito que os políticos sozinhos vão resolver o problema. Os políticos, com o apoio da sociedade, da iniciativa privada, dos empresários, da livre iniciativa, aí sim eu acho que é possível
construir um mundo melhor. Continua sem haver perguntas por parte da assistência. Muito bem. Então, vou ver as horas para ver se damos por terminada a nossa sessão. Ou então, continuarei eu a fazer perguntas. Que tenho aqui mais uma curiosidade que tem a ver com a Fabiana. Fala do mapa da coragem e eu queria saber que mapa é esse? É um mapa mundo? Há sítios do planeta onde as pessoas são mais corajosas e outras onde são menos corajosas? É um mapa interior? Qual é o mapa da coragem? O mapa da coragem é um caminho possível para que as pessoas se tornem mais seguras, para fazer o que elas desejam. Então, é super interior, é uma jornada em direção a você mesmo, para que você reconheça a forma como você opera diariamente por padrão e essa consciência seja ajustada ou potencializada para que você caminhe em direção a um lugar que você deseja ir. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a olhar para a minha vida e para a minha trajetória, para ter esse reconhecimento da forma como eu operava, eu entendi que coragem era uma régua entre covardia e imprudência. Você tem dois extremos. E aí você tem a covardia, depois você tem a hesitação, depois você tem a coragem, que para mim é quando você está seguro e você banca a decisão. Depois, se você passar um pouco do ponto, você se precipita até que você é imprudente. Quando eu fui analisar a minha vida, eu vi que eu era totalmente precipitada, que sai imprudente. Então, quando eu comecei, como é que uma mulher segura pode ser imprudente? Não combina. Só que sabendo que eu sou assim, a gente vem para um segundo passo do mapa, por exemplo, que é saber montar a minha rede de apoio. Eu preciso informar para as pessoas que fazem parte da minha rede de apoio que eu tenho essa característica por padrão de comportamento. Então, elas já começam a olhar para as minhas decisões como conselheiras para dizer, ó, por padrão, você se precipita, vamos olhar com mais calma para esse caminho. Depois, a gente começa a olhar para os nossos valores, aquilo que a gente não negocia. Brené Brown é a maior estudiosa de coragem do mundo, é uma referência para mim. Ela fala que quando você tem mais do que 2 valores inegociáveis, você tem um conjunto de palavras interessantes. Você não tem uma balança de decisão. E aí, o mapa tem, por exemplo, um exercício para que você chegue a esses 2 nomes. E aí você sabe aquilo que você não negocia. Então, estamos andando em direção a nos tornarmos mais seguros. Eu sei por padrão como eu me comporto, eu sei montar a minha rede de apoio, eu sei aquilo que eu não negocio, eu reconheço as minhas inseguranças, porque eu acredito que coragem é inerente. A gente nasce corajoso. O que a gente constrói são as inseguranças que encapsulam essa coragem ao longo da vida. Então, a primeira queda de bicicleta, o primeiro fora, a primeira demissão, todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai construindo um muro de insegurança que vai encapsulando essa coragem. Chega uma hora que a gente vira adulto e a gente não tem mais coragem de fazer muitas coisas, porque a gente não quer se expor, a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer passar por vergonhas que a gente passou em determinados momentos da nossa vida. Então, não é que a gente não tem mais a coragem. A gente só tem um muro que fez com que essa coragem fosse encapsulada. Que inseguranças são essas? Como é que a gente cria estratégias específicas para lidar com cada uma delas? Então, são vários passos que a gente consegue ajustar a lógica da nossa cabeça, e eu estou falando de uma mente saudável, tá? Se a gente tiver uma mente depressiva, extremamente ansiosa, a gente precisa de um especialista para tratar isso, mas falando de uma mente saudável, mas que está em desajuste, digamos assim, precisa de uma reorganização mental, para que você se sinta mais segura para fazer alguma coisa, o mapa ele dá esse caminho organizado para que você consiga ter a lógica instalada na sua cabeça para sempre que você estiver diante de uma decisão difícil, ou simplesmente a coragem de dizer sim, ou a coragem de dizer não, que às vezes é tão difícil, né? Dizer sim às vezes parece tão fácil, às vezes é tão difícil, dizer não também. Você tenha esta lógica instalada na sua cabeça para diante de qualquer situação, você construa essa segurança para ter coragem de bancar aquela decisão. É um caminho fácil? Não. Mas poucas coisas são fáceis. A gente escolhe o difícil que a gente quer viver, a gente é convicto daquela decisão que a gente tomou e a gente implementa aquilo em direção a uma vida que faz sentido para a gente. Que não necessariamente é a vida que as pessoas esperam que a gente viva, mas é a vida que a gente banca em nossas escolhas, né? É a vida que a gente decide que quer viver e banca as consequências daquela decisão que a gente toma, porque faz sentido com os valores que a gente não negocia, por exemplo. Muito bem. Acho que só me resta agradecer os que escolheram estar aqui connosco esta tarde. Penso que o sino está prestes a tocar e a marcar o fim deste encontro.
e desejar-vos um bom fólio até ao dia 19, com muitas iniciativas interessantes para assistir. Uma boa tarde a todos.